mais uma vez, muito bem-vindo a si, que nos ouve, que nos vê, ouvinte, espectador do programa Vamos Falar de Saúde. Apontada como um fator de risco de doença grave com a Covid-19 e também como um dos maiores desafios de saúde no século XXI, com o número de adultos que vivem com a doença a triplicar nos últimos 20 anos, a diabetes é o nosso tema de conversa hoje. Para tal, contamos com a presença da doutora Cláudia Neves, que é médica especialista em medicina geral e familiar e também médica e uma das responsáveis pela Associação Portuguesa de Medicina Preventiva. Doutora Cláudia, bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada olá a todos e muito obrigada pelo convite. Nós já nos conhecemos, portanto, e também não é a primeira vez que, Cláudia, estás aqui conosco. Portanto, vamos diretamente ao nosso tema de hoje, que, como já foi anunciado, é diabetes. Eu começo por perguntar, Cláudia, o que é diabetes? Ok, é verdade que, como já disseste, é uma doença que tem sido cada vez mais frequente e muitos dos portugueses, eu diria quase todos os adultos, já ouviram falar desta doença. Nós precisamos diariamente nos alimentarmos para fornecer energia às nossas células. E os alimentos, quando nós os ingerimos, no nosso organismo, através do processo de digestão, vão ser divididos nos seus constituintes, que são os nutrientes. Hidratos de carbono, proteínas, gorduras, sais minerais, vitaminas e água. E o nutriente utilizado por excelência, a forma de energia, chama-se glicose. Portanto, que é a transformação, por assim dizer, dos hidratos de carbono que nós ingerimos, mas também das proteínas, muitas vezes, e das gorduras. A forma especial de energia para as nossas células é a glicose. E a glicose, portanto, quando nós ingerimos, é absorvida no nosso intestino, passa para a corrente sanguínea. E o normal, quando o nosso organismo é saudável e funciona bem, é que quando a glicose circula no sangue e começa a ficar com níveis mais elevados, o nosso pâncreas, que é um órgão que nós temos aqui por trás do nosso estômago, aumenta a produção de uma hormona que é a insulina. E a insulina o que é que vai fazer? Vai ajudar a glicose, facilitar a entrada da glicose nas células, para as células a poderem utilizar. Quando por alguma razão as pessoas têm diminuição dessa hormona, a insulina, que é o que acontece, por exemplo, na diabetes tipo 1, ou quando por alguma razão, que é o que acontece na diabetes tipo 2, as células como que não reconhecem a insulina, para elas passa a ser uma estranha, é resistência à insulina. A insulina não atua nas células e o que é que isso tem como consequência? Aumenta o nível de glicose a circular na nossa corrente sanguínea. E isso é o que se chama glicémia ou glicemia, depende das escolas, que começa a ficar elevado. Isso é tóxico para todo o nosso organismo e isso é que é diabetes. Mas infelizmente, além da diabetes, nós temos também uma outra entidade patológica que se chama pré-diabetes ou hiperglicemia intermédia, que é, ainda não temos valores de diabético, mas temos uns valores já um bocadinho acima do normal. E isso também já há que ter cuidado e, como veremos mais adiante, de ter um determinado estilo de vida para evitar que essa pré-diabetes evolua para diabetes. Não sei se respondi à tua questão, Daniel. Sim, muito bem respondido, de uma maneira muito clara. Agora já temos uma noção do que é diabetes. Agora, como já dissemos no início do programa, cada vez mais fala-se de diabetes. O que está a passar? Porquê é que este é um assunto tão recorrente neste momento nos meios de comunicação social? Porquê é que as pessoas estão tão preocupadas? O que é que se passa? Se há uns anos atrás a preocupação principal no mundo em termos de doenças eram as doenças infectocontagiosas, isto pela Organização Mundial de Saúde, hoje em dia são as doenças crónicas não transmissíveis, entre elas a diabetes. Porquê? Por causa do aumento, como tu já referiste há pouco, do número de casos que tem sido exponencial em todo o mundo. Começou pelos chamados países desenvolvidos, mas hoje em dia atinge quase todos os países. E posso dar um exemplo para quem nos está a ver e ouvir perceber.
As últimas estatísticas que nós temos em Portugal acerca da diabetes é de 2015, e a prevalência de diabéticos na população entre os 20 e os 79 anos era 13,3%. Ou seja, nos adultos dos 20 aos 79 anos, 13,3% têm diabetes. E para mim o que ainda é mais preocupante, isto é um exemplo só em Portugal, é que só cerca de 7,5% dessas pessoas é que sabe que têm diabetes. Cerca de 5,8% não sabem que têm diabetes, é uma estimativa. Para ter uma ideia, no mundo, em 2015, havia cerca de 422 milhões de diabéticos. E estima-se que em 2035 haja cerca de 600 milhões de diabéticos no mundo. Com os números que eu apresentei, cerca de 1 milhão em Portugal de pessoas entre os 20 aos 79 anos têm diabetes. É muita gente. E porquê que é grave? Não só pelo número de pessoas que têm esta doença, mas também pelas suas consequências em termos de saúde. Sabemos que está associado a um maior risco de outras doenças, como o aumento do colesterol, o aumento do peso, a tensão arterial elevada, maior frequência de infartos e acidentes vasculares cerebrais, no seu conjunto as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam em Portugal e no mundo. Claro que atinge mais as pessoas com mais de 60 anos. Em Portugal, por exemplo, da população com mais de 60 anos, 27% são diabéticos. 27%, mais do que 1 em cada 4 pessoas com mais de 60 anos têm diabetes. E ainda mais grave é que nós sabemos que cerca de 90% dos diabéticos têm excesso de peso ou obesidade. Ou seja, têm o seu índice de massa corporal, que é a relação peso-estatura, acima do que é aconselhável, acima dos 25. E aqueles que são mesmo obesos, que têm um índice de massa corporal ainda mais elevado, acima de 30, igual ou superior a 30, são cerca de 40% dos diabéticos. E nós sabemos que o excesso de peso e a obesidade está associado a maior risco das doenças cardiovasculares. Se nós neste grupo incluirmos as pessoas que ainda não são diabéticas, mas que são pré-diabéticas, que têm a tal entidade hiperglicémia intermédia, nós temos que, em Portugal, das pessoas dos 20 aos 79 anos de idade, cerca de 41% têm realmente diabetes ou hiperglicemia intermédia. Ou seja, em números, isto são dados de 2015, cerca de 3 milhões e 100 mil portugueses dos 20 aos 79 anos de idade têm diabetes ou pré-diabetes. Isto em 2015, porque, claro, nós estamos em 2021, atualmente este número acredito que seja ainda maior. E o número cada vez crescente, as suas consequências em termos de cuidados de saúde e de complicações, por isso é que realmente a Organização Mundial de Saúde está focada nestas chamadas doenças crónicas não transmissíveis, porque são muito frequentes e que são uma das causas mais frequentes de morte no mundo e também em Portugal. Dá para perceber o alarme que já há uns anos muitas organizações e profissionais têm vindo a manifestar. Portanto, estamos a falar de 3 milhões de pessoas, é muita coisa no nosso país, envolvidos diretamente com este problema e muitos inconscientes disso, não é, Cláudia? Agora, como vimos, cerca de 5,8% não sabem que têm diabetes. Porque simplesmente ou não fazem análises, não é? E eu acredito que este ano que passou, 2020, que foi caracterizado por esta pandemia, sabemos que não só a acessibilidade aos cuidados de saúde foi reduzida, mas as próprias pessoas têm mais medo de ir aos cuidados de saúde, ainda agravou mais este problema destas doenças crónicas, porque as pessoas não vão ao médico, não fazem análises, não se tratam, portanto isto vai ter consequências a curto e médio prazo. Cláudia, tu mencionaste pandemia e fala-se muito também de diabetes relacionado na qualidade de fator de risco de doença grave por Covid-19. Então, qual é a relação? Como é que isto em termos fisiológicos funciona? Porquê é que se torna a diabetes um fator de risco para quem tem
Covid-19. Nós sabemos que o vírus, portanto o SARS-CoV-2, a sua agressividade, claro que a doença ser mais grave ou não depende da agressividade do vírus, da carga viral, a quantidade de vírus, mas depende em grande parte das nossas defesas, do nosso sistema imunitário, não é? Se ele está a trabalhar de forma deficitária ou em excesso ou hipersensível. Nós sabemos que há determinados grupos de pessoas, como por exemplo as pessoas que têm obesidade, as pessoas que já tenham tido doença cardiovascular e os diabéticos, como estamos aqui a falar, têm por si um risco mais acrescido de realmente ter uma Covid, portanto a doença provocada por este coronavírus tipo 2, mais grave, com consequências mais graves. E porquê? Porque o próprio estado de diabetes é um estado de inflamação crónica de baixo grau. E isso vai interferir diretamente com o nosso sistema imunitário, com a resposta dos nossos glóbulos brancos, das nossas defesas, perante o vírus, que pode ser ou diminuta ou em excesso. E pode ser em excesso, isso vai gerar uma inflamação em excesso e que vai trazer consequências graves nas complicações da Covid, como por exemplo a doença grave em termos respiratórios, em que a pessoa depois tem que ficar realmente com uma respiração assistida, por assim dizer. Por outro lado, a diabetes está associada também a uma interferência não só com o sistema imunitário pelo seu estado de inflamação, mas também porque são pessoas normalmente que têm também outros problemas como colesterol mais elevado, têm normalmente também um maior risco de maior coagulação do sangue, formação de coágulos na corrente sanguínea. Todos estes fatores levam a que haja um risco aumentado de doença grave por Covid-19 nestes 3 grupos de pessoas, nos obesos, nos que tiveram doença cardiovascular e agora especificamente nos diabéticos. E quando se fala num aumento de risco de doença grave, fala-se maior risco das complicações, sejam elas pulmonares, renais, hepáticas, cardíacas, maior risco de ter que ser tratado nas unidades de cuidados intensivos, de ser intubado ou ventilado, e esses são os casos, infelizmente, que nós mais ouvimos falar, não é? Então, não é de facto nenhuma brincadeira, não é? Além de ser uma doença per si grave, com problemas e consequências graves, potencializa uma série de outras doenças, incluindo a Covid-19, e depois os números são tremendos, não é? Os números destes últimos anos e também a projeção daquilo que está à nossa frente. Portanto, sim, sim. É algo, sem dúvida, que nos preocupa. Tendo em conta este grande problema que é a diabetes, então, quais são os fatores de risco? Eu sei que já os mencionaste parcialmente, alguns, mas... Existem mais alguns, sim. Mais alguns. Então, continua, Cláudia. É assim, quando se fala em fatores de risco, ou seja, quais são as outras circunstâncias que podem aumentar a probabilidade de uma pessoa vir a ser diabética. Não falámos aqui um bocadinho, mas existem vários tipos de diabetes, que não temos tempo aqui para estar a ir ao pormenor, mas essencialmente que penso que quase toda a gente conhece, a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes estacional, que é aquela diabetes que surge na gravidez. A diabetes tipo 1 está mais relacionada com a diminuição da produção de insulina e que surge mais nas crianças, mas que ultimamente, infelizmente, tem surgido também mais casos nos adultos, como uma doença autoimune, ou seja, o próprio sistema imunitário reage exageradamente e começa a atuar contra si próprio e começa a destruir as células do pâncreas que produzem a insulina. E essas pessoas vão deixar de ter insulina. Consequentemente, a glicose não entra nas células e vão ficar com níveis elevados de glicose no sangue. Essa é mais conhecida por diabetes tipo 2 e o tratamento é essencialmente com insulina, porque o seu pâncreas não a produz. A diabetes tipo 2, que é mais frequente, é mais comum nas pessoas a partir de uma certa idade, é mais comum, portanto, nos idosos, essencialmente, mas infelizmente, devido à nossa sociedade, aos nossos hábitos, cada vez é mais frequente nos jovens. E está mais associada à obesidade, ou seja, a pessoa até produz insulina, mas as células tornam-se resistentes à sua ação, como que não a reconhecem.
a insulina não vai se ligar às células, consequentemente a glicose não vai entrar e fica elevada no sangue. Estas pessoas precisam de ter realmente, já lá vamos, um estilo de vida importante, é muito importante, é fulcral, mas normalmente, em alguns casos é necessária a medicação sob a forma oral e em alguns casos, uns anos depois, é necessário mesmo também insulina para realmente controlar a glicémia. E porquê é que eu estou a explicar isto? Porque os fatores de risco também dependem do tipo de diabetes, claro. E quando se fala em fatores de risco, estamos a falar essencialmente de diabetes tipo 2, aquela que surge mais tardiamente com a idade e associada muitas vezes à obesidade. E por isso mesmo, o principal fator de risco é o excesso de peso ou obesidade. E como vimos aqui, cerca de 90% dos diabéticos em Portugal têm este problema, excesso de peso ou obesidade, e cerca de 39% têm mesmo a obesidade, o tal índice de massa corporal superior a 30. Quem já teve, neste caso mulheres, claro, diabetes estacional, que é aquela diabetes que surge normalmente no segundo, terceiro trimestre de gravidez, tem um maior risco de vir a ter diabetes gestacional noutra gravidez e tem um maior risco de vir a ter diabetes tipo 2, se não tiver cuidado com o seu estilo de vida. Mulheres grávidas que tiveram filhos grandes, e aqui existe mesmo uma medida específica, que tiveram filhos com mais de 4 quilos, têm também, mesmo não tendo tido diabetes estacional, têm também maior risco de vir a ter realmente diabetes tipo 2. Aquelas pessoas que já têm alguém na família, um familiar direto, pai, mãe, irmão ou irmã, tios, tias, avós, com diabetes tipo 2, têm também maior probabilidade de vir a ter diabetes tipo 2. Pode-se pensar que aqui a genética é importante, é verdade, mas não é só a genética. Normalmente, sobretudo os nossos hábitos alimentares, nós aprendemos no seio da nossa família. E por isso é que as pessoas da mesma família também têm maior probabilidade de vir a ter os mesmos problemas de saúde, os hábitos são os mesmos. Isto é uma boa notícia em certo sentido, ou seja, eu posso ter um familiar direto com diabetes tipo 2, mas se eu tiver um estilo de vida diferente, eu posso ter esperança de reverter esse problema, não é? Mas já falaremos disso um bocadinho mais adiante. Pessoas que tenham problemas do seu metabolismo, como por exemplo o colesterol elevado, sobretudo o colesterol mau, o colesterol LDL, ou que tenham outro tipo de gorduras elevado, como os triglicéridos, também têm o maior risco de vir a ter diabetes tipo 2. Pessoas que sejam hipertensas, ou seja, que tenham a sua tensão arterial elevada ou que não esteja elevada porque já tomam medicação, são à mesma hipertensas, também têm um maior risco de vir a ter diabetes tipo 2. E como já vimos a idade, este é um fator que não é modificável. A idade, com as suas consequências em termos de degeneração das próprias células, dos vasos sanguíneos, a aterosclerose, a acumulação de placas de gordura nos vasos, é algo que nós não podemos alterar e já vimos que realmente é um fator de risco também de diabetes tipo 2. Pessoas que por alguma razão, alguma doença crónica ou alguma doença aguda, mas que durou mais um tempo que o previsto e tenham tido que tomar algum tipo de medicamentos, como por exemplo os corticosteroides, que as pessoas normalmente conhecem mais vulgarmente como cortisonas, também aumenta o risco de vir a ter diabetes. Eu falo de um caso específico de doentes que já conheci como médica de família, que realmente, devido a patologias inflamatórias crónicas, tiveram que fazer este tipo de tratamento cronicamente. Alguns deles, quando não foi mais necessário corticosteroide, deixaram de ser diabéticos, ou seja, é reversível. Claro que é importante não só suspender a medicação, mas é muito importante o estilo de vida, por assim dizer. Essencialmente são estes os fatores de risco. Eu gostaria só de acrescentar, Daniel, se me permitires, que não falámos aqui, que esta doença é silenciosa quase sempre. Como já vimos, mais de 6% dos adultos em Portugal, entre os 20 e os 79 anos, não sabem sequer que são diabéticos, porque isto não assusta as pessoas, a maior parte das pessoas não sente nada. E normalmente nós assustamos mais quando temos uma dor, ou notamos um inchaço, um nódulo, alguma coisa diferente em nós.
A maior parte das vezes a diabetes é assintomática, não dá nenhum sintoma nem sinal. Em casos em que realmente a glicose já está elevada no sangue há muito tempo, pode dar algumas alterações. O urinar muito e muitas vezes, o ter muita vontade de beber água, muita sede e o ter muita fome. E apesar de tudo, a pessoa nota que até parece estar a perder peso. Isto pode ser um dos sinais de alarme de diabetes. Mas atenção, quando isto acontece quase sempre, é sinal que a glicémia desta pessoa já está elevada há meses e, em alguns casos, há alguns anos. Isto nós sabemos, pois, quando vamos fazer realmente o estudo analítico, ou porque muitas vezes algumas pessoas têm glicémias tão elevadas que entram em estado grave no hospital e é nesse momento que se faz o diagnóstico. Por isso eu queria chamar aqui a atenção daqueles que nos estão a ver, aqueles que nos estão a ouvir. É muito importante nós fazermos uma avaliação analítica, que é fazemos umas análises de vez em quando, se formos saudáveis 2 em 2 anos e mais jovens, depois dos 50 anos anualmente, para saber como é que está a nossa glicose no sangue. Porque quanto mais cedo nós detectarmos, mais cedo vamos perceber que temos esse problema e o que podemos fazer para mudar esse problema, não é? Essa doença. Cláudia, muito obrigado por teres falado sobre os fatores de risco, sobre os sintomas, sobre os sinais, não é? Porque apesar de ser silenciosa, também existem alguns sinais, não é? Agora, sabendo que vamos estar a falar essencialmente da diabetes tipo 2, não é? Então, como é que se previne? Como é que se cura? Eu penso que, inclusivamente, pelo que tenho ouvido, é possível reverter esta doença, não é? Ora, como isso se pode fazer? Ok. É interessante porque muitas pessoas não acreditam nisso, porque é raro. E infelizmente porquê? Eu estou a dizer isto porque já ouvi isto no centro de saúde com os meus pacientes. É mais fácil tomar comprimidos do que mudar hábitos. É mais fácil eu comer o que me apetece, eu fazer o que me apetece, do que mudar alguma coisa. Isso com todos nós, comigo própria. É mais fácil alguma coisa tomar um comprimido do que mudar um hábito que está errado. Mas no caso da diabetes tipo 2, eu gostaria de chamar a atenção que é verdade que todos estes últimos anos nós chamamos muito a atenção, as pessoas, os diabéticos, para se focarem na ingestão de açúcares. Mas neste momento sabe-se com os últimos estudos que o que é mais grave para os diabéticos até do que o açúcar é a gordura. Quantidade de gordura que nós estamos a ingerir. Para um diabético, aliás, eu diria para todas as pessoas em geral, os saudáveis, os que têm colesterol alto, os que têm hipertensão, é muito importante ter uma alimentação com pouca gordura. E, sobretudo, evitar tudo o que sejam as gorduras saturadas. E onde é que nós encontramos as gorduras saturadas? Nos alimentos de origem animal. Carne, peixe, leite e derivados, ovos, tudo isso é que tem gorduras saturadas. As gorduras boas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, estão nos alimentos de origem vegetal. Muito importante nós ingerirmos pouca gordura e gordura saudável. Outro aspecto muito importante é evitar os alimentos refinados, ou seja, preferir alimentos integrais, seja o pão, a massa, o arroz, todos os cereais. Escolher integrais. Porquê? Quando nós ingerimos os alimentos de forma integral, além de ter o amido, eles também trazem o germe e a casquinha, que tem muita fibra. E quando nós ingerimos o cereal integral, isso vai diminuir no nosso intestino a absorção de glicose, a absorção de colesterol. É muito importante realmente cereais integrais. Muito importante gerir essencialmente a nossa alimentação sendo baseada então cereais integrais, frutas, vegetais, leguminosas. Importante também, claro, nós estamos a ingerir energia, é importante gastar. A atividade física regular. Infelizmente, mesmo no nosso país, tem havido um movimento pró-caminhadas e nós vemos nas ruas, em todas as cidades, pessoas a caminhar. Isso é muito importante. É um exemplo de um exercício barato, gratuito, não é? E que é muito benéfico para controlar os níveis de açúcar. Porque quando nós fazemos exercício, as nossas células musculares vão usar mais glicose, ela vai diminuir no sangue.
E nós costumamos ensinar os diabéticos a fazerem uma experiência. Avaliem a sua glicémica, eles fazem a sua própria autoavaliação através da picadinha no dedo. Depois de comer, experimentem fazer uma caminhada, voltem a ver a glicémia e veem que desce, que resulta. Exercício físico regular, 30 minutos por dia, pelo menos 5 dias por semana. Eu estou a falar da caminhada, pode ser bicicleta, pode ser natação, exercícios, que utilizem o maior número de músculos possíveis. Claro que, associando o exercício e a alimentação, falamos essencialmente de manter o peso adequado para a altura, evitar o excesso de peso, evitar a obesidade, ou seja, é importante nós termos o índice de massa corporal abaixo dos 25, para realmente termos uma glicose mais controlada, mais normalizada. Podem não acreditar, mas pessoas que realmente tenham o diagnóstico de diabetes tipo 2, há algumas que até já possam ter complicações da diabetes, como por exemplo a nível renal, a nível dos olhos, a chamada retinopatia diabética, a nível dos nervos, as pessoas deixam de ter sensibilidade ou dores frequentes nas pernas, falta de sensibilidade nos pés, o chamado pé diabético. Alterando o estilo de vida, em termos de alimentação e de exercício físico, é possível a pessoa deixar de ter diabetes. E, em alguns casos, os que são hipertensos, deixar de realmente ser hipertensos e controlar muito melhor também os níveis de colesterol. E quando estou a dizer isto é porque eu conheço casos em que isso aconteceu. Mas tem que realmente haver um domínio próprio, uma força de vontade, uma motivação para mudar a sua forma de estar. E tem que ser realmente intensivo. E conheço um caso que aconteceu de alguém que já estava quase a ponto de fazer diálise pela insuficiência renal, consequência da diabetes descontrolada, e que realmente mudou drasticamente a sua alimentação e passou a fazer exercício diariamente. Reduziu de peso. E essa pessoa deixou de ser diabética. É verdade. Incrível. Parece bom demais, mas é verdade, não é? É verdade. Olha, Cláudia, obrigado por... Agora, sabendo que a dificuldade muitas vezes é mesmo a mudança de estilo de vida, a Associação Portuguesa de Medicina Preventiva sei que tem um programa excelente com resultados já comprovados para ajudar diabéticos a curarem a sua doença. Não estamos a falar a melhorar, é a curar. Estamos a terminar o programa, mas queres rapidamente nos falar sobre esse programa? Ok, é um programa residencial, ou seja, são 8 dias em que realmente a pessoa vem aqui para o Centro de Vida Saudável Vita Salus e durante esses 8 dias temos aulas em que realmente transmitimos os conhecimentos teóricos, temos consultas médicas, exercício físico com o personal trainer diariamente e que realmente as pessoas aprendem o que é que têm que alterar na sua vida para deixar de ser diabéticos. Vamos ter 2 programas, pelo menos é o que temos programado aqui este ano, na Vita Salus. Vamos ter de 14 a 21 de março e 20 a 27 de junho. Para quem estiver interessado, pode telefonar para o nosso número fixo, 239-098-747. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Penso que este programa poderá ser uma grande ajuda para alguns dos nossos amigos que nos ouvem e que nos veem. Foi um prazer ter-te connosco mais uma vez e marcamos encontro para uma próxima ocasião também. Está bem? Obrigada, Daniela. Obrigada a todos. Obrigada. Para si que nos acompanhou em mais este programa, o nosso muito obrigado também. Já sabe que se quiser nos contactar, fazer perguntas, enviar alguma mensagem, algum comentário, pode fazê-lo para 933-939291 ou então por e-mail programas@novotempo.pt. A você que é ouvinte da RCS, espectador da Novo Tempo, um grande abraço. Esperamos vê-lo já no próximo programa e até lá, um bem-aja.